Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos aqui à nossa meditação. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, a partir do verso 25, e nós vamos até o final do capítulo 24. Vamos focar a nossa meditação nos versos de 22 a 27 do capítulo 24, fazendo então aqui, tentando fazer um pequeno resumo daquilo que nós temos nos versos anteriores. Bom, então vamos lá, queridos. No domingo, tanto na manhã, na igreja da Barra do Sana, quanto à noite, na segunda igreja de Casimiro de Abreu, nós vimos na semana passada, até o verso 24, quando o comandante Cláudio Lísias, ele percebeu que havia um complô, uma forma de os judeus, eram mais de 40 judeus juntamente com o Sinédrio, de fazerem ali uma emboscada para matar a Paulo. Essa é a situação que nós tínhamos no culto anterior, que vimos no domingo. E aí em seguida a isto, o comandante percebe isso, principalmente a partir daquele sobrinho de Paulo, que ouve aquela tramóia toda e passa para o comandante, e aí ele então acha por bem enviar Paulo até o governador Félix. E aí sim nós estamos aqui entrando a partir do verso 25, fazendo esse resumo. E aí então ele envia para lá para de alguma forma salvar Paulo das mãos dos judeus. E aí junto a este envio do apóstolo Paulo, o comandante Cláudio ele envia uma carta juntamente para ser entregue ao governador Félix, para contar ali tudo o que havia acontecido, o que estava acontecendo com Paulo, para que ele então pudesse assumir ali a tutela de Paulo e prosseguir ali com o julgamento, porque ao mesmo tempo em que Cláudio, o comandante, ele envia a Paulo, envia uma carta explicando tudo, ele também intima o Sinédrio para que apresentasse lá diante do governador Félix as devidas acusações contra Paulo. E aí, queridos, eu quero primeiramente chamar aqui a atenção dos irmãos, que aí já estamos entrando no capítulo 24, aqui no início do capítulo 24, até o verso 9 e 10 aqui, nós temos, isso aconteceu 5 dias depois, se eu não me engano, nós temos aqui o Sinédrio chegando a esse lugar. E chama-nos a atenção algo interessante, porque o sumo sacerdote que poderia enviar um representante ou os demais membros do Sinédrio para acusar Paulo, nós vemos aqui no texto que o próprio sumo sacerdote viaja até Cesareia, até o governador Félix, para trazer as acusações contra Paulo. E isso aqui é muito significativo. Por que motivo que isso aqui é muito significativo? Porque é o próprio sumo sacerdote que vai até lá. Ou seja, temos aqui então uma ideia de o quanto que a liderança religiosa de Israel se colocou em oposição ao cristianismo, de uma maneira muito dura, de uma maneira muito forte para enfrentar esse cristianismo. O próprio sumo sacerdote sai lá do seu lugar e vai até Cesareia para acusar a Paulo. E aí, queridos, dentro das acusações que são levantadas contra Paulo, já agora diante do governador Félix, o verso 5 apresenta aqui a exata acusação, ou o resumo da acusação que o sumo sacerdote apresenta diante do governador, quando ele diz o seguinte: tendo nós verificado que este homem, Paulo, é uma peste e promove sedições entre os judeus por todo o mundo, e olha o que ele diz agora no final, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Ele chama Paulo de o principal agitador da seita dos nazarenos. Pastor, o que é isso, a seita dos nazarenos? Simples, é uma relação que ele faz com Jesus de Nazaré. Então ele está chamando aqui Paulo de um discípulo de Jesus de Nazaré, que promove ali pregação por todos os lugares, fazendo discípulos, e esses discípulos então são chamados aqui pelo sumo sacerdote de nazarenos. E aí é isso, queridos, ele apresenta isso diante do governador. E aí a partir do verso 10, nós temos o governador Félix agora se propondo a ouvir a defesa de Paulo.
Então ele chama ali Paulo à frente, depois de ouvir as acusações, para que Paulo pudesse se defender. E aí Paulo aqui traz aqui algumas informações interessantes, vai falando, vai se defendendo, contando a sua história, mas nós vamos chamar de, o que ele traz aqui no final do verso 21, na sua defesa, vamos chamar de o resumo da defesa de Paulo. E o resumo da defesa de Paulo está aqui, ó. Hoje, lá no final do verso 21, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Este aqui é o resumo da defesa de Paulo. Eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. O que significa isso, queridos? O que significa essa ressurreição dos mortos? Queridos, esse aqui é ponto fundamental da fé cristã. O que nós temos aqui nesta doutrina da ressurreição dos mortos, apresentada aqui por Paulo, é a fundamentação da nossa fé. Obviamente que isto aqui está primeiramente relacionado à ressurreição do próprio Cristo. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E, consequentemente, isto aqui também nos aponta para o juízo final, quando todos os homens de todas as eras ressuscitarão para o grande julgamento. Então Paulo está apresentando aqui isto como resultado, como resumo da sua fé, que é o resumo da nossa fé em Cristo também, queridos, a ressurreição dos mortos. Irmãos, por vezes nas nossas pregações nós falamos tanto, pregamos tanto, dizemos tantas coisas, mas aqui está um resumo tão simplório do que é a fé cristã, a esperança na ressurreição dos mortos. Primeiro, por aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e segundo, pela esperança da vida eterna em Cristo Jesus, quando Ele voltar, e aí nós, aqueles que já estiverem mortos no Senhor, ressuscitaremos para adentrarmos a glória eterna em Cristo Jesus. Ok, queridos? E aí então, feito este resumo, nós vamos agora para o nosso texto, que é então aí os versos de 22 a 27 do capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Aí sim nós vamos ler esse texto, ok? Então vamos lá, lendo e já meditando. Então Félix, o governador, depois de ter ouvido a acusação por parte do sumo sacerdote, depois de ouvir a defesa de Paulo, e aí então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, o que é isso, queridos? Nós já falamos por isso 2 vezes nesse nosso estudo. Com respeito ao caminho. O que é este caminho? É sinônimo de vida cristã, sinônimo de evangelho, de nossa vida no evangelho. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao evangelho, como que ele conheceu? A partir da acusação e a partir da defesa. Ele entendeu então que todo este drama entre Sinédrio e o apóstolo Paulo envolvia a fé evangélica, ou o caminho, como é dito aqui nessa expressão. E aí, queridos, ele adiou a causa. Então Félix, nesse primeiro momento, ele pega ali esse julgamento, ali essa sessão que ele está tendo, e ele faz uma pausa e adia, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Você deu para entender? Chega a comitiva do Sinédrio, apresenta a acusação contra Paulo. Paulo está ali, o governador Félix pede então que Paulo se defende. E aí há 2 vozes aqui, A acusação e a defesa. E o comandante, para tentar entender ainda mais, o governador, ele espera a chegada do comandante Cláudio, que está a par de toda a situação e que poderia de repente trazer um parecer melhor para o governador Félix. E aí vamos, verso 23. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que seus próprios o servissem. Então o que é que nós temos aqui? Aquilo que já tinha acontecido quando Paulo estava nas mãos do comandante Cláudio. Paulo tem muita liberdade aqui. Paulo praticamente não é considerado um prisioneiro. O Senhor é com Paulo em todo esse tempo, guardando a sua vida, sendo servido aqui pelos seus próprios companheiros.
E aí nós chegamos ao verso 24. Passando alguns dias, vindo Félix com Drusila, a sua mulher, que era judia, isso é importantíssimo, nós vamos falar um pouco sobre isso, mandou chamar a Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Queridos, é aqui que eu quero começar a falar sobre aquilo que eu disse lá na introdução, sobre a maneira com que este mundo enxerga o Evangelho. Este é o ponto alto de nossa meditação. Como que as pessoas por aí têm enxergado o Evangelho de Cristo Jesus? O que acontece aqui com o governador Félix? Ele ouve as acusações, ouve a defesa de Paulo, um homem muito inteligente, um homem muito capaz, que faz uma bela exposição da fé cristã, baseada na lei, desde a base na lei de Moisés. E aí, ao ouvir isto, o que o verso 24 nos apresenta é um governador, no mínimo, curioso, interessado pelo Evangelho, por conhecer mais daquilo que Paulo tinha a dizer. Junta-se a esta curiosidade, esse interesse do governador, a sua esposa, que era judia. Então, pela vida dela, pelo conhecimento que ela tem da lei de Moisés, por ser uma judia, ela provavelmente também estimulou o seu próprio marido, o governador Félix, para ouvir o que Paulo tinha a dizer. Obviamente que também a fama de Paulo e de todo esse processo já estava sendo grande em toda aquela região. Então, eles mandam chamar a Paulo, e aí o texto diz, e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Olha que interessante, queridos. O governador para ouvir a pregação do Evangelho. Mas vamos lá, verso 25. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Damos uma parada aqui. Então o texto nos diz, Lucas, o autor, no verso 25, diz que a pregação de Paulo para Félix e a sua esposa Drusila se baseia em 3 pontos. Ele prega sobre a justiça ou a retidão, a honestidade, a verdade. Prega sobre o domínio próprio, que pode estar relacionado aqui àquele sentido de nós conseguirmos ser capazes de não deixar-nos levar pelas tentações desta vida, pelos prazeres desta vida, mas termos o domínio próprio para mantermos a nossa serenidade nesta vida, quanto à questão religiosa, a fim de mantermos a nossa santidade. Então essa aqui é a ideia do domínio próprio. E o terceiro ponto aqui da exposição de Paulo ao governador é acerca do juízo vindouro. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Essa pregação de Paulo, nesses 3 pontos aqui em que ele apresenta ao governador, vai de modo profundo à vida do governador e da sua esposa. Paulo, queridos, ele não se intimida nesta pregação, mas ele confronta poderosamente a vida do governador e de sua esposa. Por quê? Ao falar aqui sobre a questão da justiça, da retidão, ele está confrontando seriamente este governador Félix, porque mais à frente nós vamos ver que trata-se de um homem corrupto, trata-se de um governador que é uma pessoa completamente de caráter reprovável. Então veja que a pregação de Paulo, ao falar de justiça e de retidão, está confrontando seriamente a índole do governador. Segundo ponto, ao falar sobre domínio próprio, provavelmente ele está falando, queridos, acerca deste casal, o governador e a sua esposa, a despeito da própria história deles, porque o texto não diz, mas historicamente ela vem de um segundo casamento no mínimo. Sendo judia, vem de um segundo casamento e casa-se com um gentio, que é o governador Félix, uma judia, ou seja, a vida dela, segundo a lei de Moisés, está completamente errada. E o próprio Félix, segundo a história secular, ele está aqui agora em seu 3º casamento. Então a palavra de Deus, a pregação de Paulo está confrontando duramente este casal. E por fim, obviamente que a pregação deles, reprovando a conduta deste casal,
Quando ele fala então no terceiro ponto de sua pregação, que é a despeito do juízo vindouro, ou seja, é mais ou menos dizendo o seguinte: a consequência desses pecados na vida de qualquer um, como você, governador, como você, Drúzila, significará que o juízo de Deus, que virá sobre toda a humanidade, não poupará as suas vidas. É nesse sentido, queridos, que o texto continua no verso 25 dizendo o seguinte: ficou Félix, o governador, ficou Félix amedrontado. Ele ficou apavorado, queridos, obviamente que principalmente a despeito desse juízo vindouro. E aí ele disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, ou quando eu tiver tempo, ou numa outra oportunidade, chamar-te-ei. Damos uma parada aqui. Queridos, e esse é o ponto mais importante dessa nossa reflexão de hoje. O que nós temos aqui? Inicialmente, como nós falamos, ele manda chamar Paulo, ele e sua esposa. Então há um interesse em ouvir-se a pregação do Evangelho. Mas esse interesse, queridos, ele vai embora rapidamente quando ele é confrontado duramente com a verdade de Deus, com a justiça de Deus. Nesse sentido, queridos, isso fala muito aos nossos corações, mediante a muita gente que vem nas nossas igrejas para ouvir o Evangelho, para ouvir palavras que toquem o seu coração, para ouvir palavras que retirem dúvidas de suas vidas, que confortem os seus corações, mas quando elas chegam e ouvem a completude do Evangelho, não apenas aquilo que elas querem ouvir, mas quando elas ouvem a completude do Evangelho, que é amor, mas que também é fogo consumidor, o que essas pessoas fazem? Elas vão embora. Félix aqui, queridos, eu acho que eu consigo ver essa cena da seguinte maneira: Félix dizendo: Paulo, para, eu não quero mais te ouvir. Quando ele começou a confrontar o seu pecado e a falar sobre a justiça divina que virá sobre este mundo mau. Queridos, vou repetir o ponto fundamental. Quantas pessoas, por vezes, gostam de ouvir pregações, acham bonitas determinadas pregações, tornam-se seguidores de Hernandes Dias Lopes e de outros bons pregadores, amam ouvir suas pregações, se emocionam com essas pregações. Mas quando a verdade do Evangelho confronta todo o ser humano, o chamando a uma vida justa, a uma vida de desprezo ao pecado e de santidade, de verdadeira entrega a Cristo Jesus, essas pessoas recuam. As pessoas não querem compromisso com Cristo. Isso faz me lembrar, sabe o que, queridos? Algo que tem sido muito comum nos dias de hoje, na boca de políticos, governantes, de filósofos, de pensadores desta vida hoje, que adoram citar o nome de Jesus Cristo, que adoram falar do amor de Cristo, que adoram criticar cristãos porque não vivenciam o amor de Cristo. Eles só falam do amor de Cristo, mas esquecem-se que Cristo fala do seu amor, oferta o seu amor, oferece o seu amor, mas também fala de justiça divina, aonde não haverá escapatória para aqueles que rejeitam a completude do Evangelho de Cristo. Queridos, Cristo não aceita vidas ou discípulos que apenas se entregam a Ele por partes. Jesus, eu te ouço quando o Senhor fala de amor, mas quando o Senhor fala de justiça, de duras exortações, eu não quero te ouvir. Eu tenho o seguinte a dizer para essas pessoas: na verdade é Cristo que não te quer, porque Cristo quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que se entregam por completo a Ele, que ouvem todo o Evangelho por completo, a palavra de amor e a palavra de justiça. É isso que é dito aqui, queridos. É isso que nós estamos vendo.
a forma deste mundo enxergar o Evangelho, só quer enxergar o que quer. Quer a Cristo apenas naquilo que lhe interessa, naquilo que lhe satisfaz. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Porque, queridos, veja aqui a conduta do governador Félix. Repetindo, ele se interessa pelo Evangelho. Ele acha bonito, acha interessante, ele quer ouvir mais. Mas quando ele é confrontado, ele o rejeita, ele não quer mais ouvir, ele fecha os seus ouvidos para ouvir a completude do Evangelho. E aí no verso 26 chama-nos de mais atenção, porque ele diz, finalzinho do verso 25, por agora podes retirar-te, quando eu tiver tempo, chamar-te-ei. E aí verso 26, esperando também, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando mais frequentemente conversava com ele. Queridos, esta cena do verso 26, eu chamaria de o desastre do homem desta vida, que tem rejeitado a completude do Evangelho. Ele se interessa pelo Evangelho, ele acha bonito o Evangelho, mas ele rejeita a completude do Evangelho, e o seu olhar para o Evangelho é um olhar corrompido pelo pecado deste mundo, porque o governador, mesmo identificando que Paulo era alguém especial, portador de algo especial que é o Evangelho, ele compara Paulo consigo mesmo, ele compara Paulo com os piores pecadores desta vida, por supor que Paulo lhe ofereceria suborno para se ver livre da prisão. Queridos, como que este mundo está perdido? Como que os homens desta vida estão perdidos? Neste domingo agora, se não me falha a memória, estava lá na segunda igreja de Casimiro conversando com o diácono Enir e com o diácono Alexandre. E estávamos conversando e o diácono Enir contando a seguinte história, que ele foi lá numa mercearia ali em Casimiro de Abreu, e a moça do caixa deu o troco errado para Enir, deu dinheiro a mais. Enir, chegando em casa, quando olhou no bolso, mexeu no dinheiro, ele sabia o valor que ele tinha levado, ele entendeu que ela tinha dado troco a mais. Ele voltou lá na venda, né, na mercearia, e acreditem, queridos, quando ele chegou e falou assim, olha, eu estive ainda agora aqui comprando algumas coisas e você me deu o troco errado. Queridos, o diácono Enir conta que a pessoa olhou e falou assim, desculpa, e já ia pegando mais dinheiro para dar para ele. Ou seja, é a interpretação que eu faço aqui na cabeça das pessoas, ninguém nunca vai devolver um dinheiro que foi dado a mais. E aí eu fiz o seguinte comentário com os diáconos Enir e Alexandre, lá na segunda igreja de Casimiro, dizendo o seguinte, eu acho o cúmulo do absurdo as seguintes notícias no Jornal Nacional, Fantástico ou qualquer outro programa jornalístico, quando dá aquela manchete enorme, né? Por exemplo, Gari acha uma carteira com 10 mil reais e devolve ao dono. A grande notícia do dia. Queridos, isso não pode ser a grande notícia do dia. Porque isso era o mínimo que qualquer pessoa podia fazer, devolver um dinheiro que ela sabe que não é dela e que ela tem o documento sabendo de quem é o dono. Então essa não é a grande notícia. A grande notícia seria o seguinte, seria o contrário. Gari ou qualquer pessoa acha dinheiro e não devolve. Este é o mundo que jaz no maligno. E de tão corrompidas que estão as pessoas nesta vida, elas olham para nós, olham para as pessoas justas e querem comparar-se consigo mesmo. O texto então aqui é claro, quando diz que Félix procurava Paulo constantemente, ou como diz aqui, né, na nossa versão, frequentemente, esperando que Paulo lhe oferecesse dinheiro, propina, para que o governador então o livrasse da prisão. 2 anos mais tarde,
Félix, governador, teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado, e aqui nós encerramos o capítulo 24. Acerca desse último verso, eu apenas digo o seguinte: Paulo então ficou preso com essa informação. Paulo ficou preso durante 2 anos em Cesareia com o governador Félix. E se no verso anterior é dito que ele frequentemente conversava com Paulo, nós podemos imediatamente supor que por 2 anos Paulo frequentemente pregava o evangelho a este governador, que mesmo inicialmente se interessando pelo evangelho, achando bonito o evangelho, manteve-se com uma vida de rejeição à verdade de Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço para você que me assiste é o seguinte: quanto a você, até quando você vai rejeitar o evangelho? Até quando você vai apenas se interessar pelo evangelho e achar bonito, mas não se entregar por completo a este evangelho? Eu preciso dizer uma coisa para você, assim como Paulo disse para o governador Félix: a justiça vindoura de Cristo se aproxima. E como Cristo certa vez bradou, quando confrontava alguém em sua avareza, Jesus Cristo disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda insistem em rejeitar ao evangelho. E que além dessas misericórdias que nós suplicamos a todo aquele que tem vivenciado profundamente ao evangelho, que possamos nos sentir encorajados a anunciar mais e mais o evangelho, com mais intrepidez ainda, a fim de que essas pessoas sejam convencidas pela boa ação do Espírito Santo, claro, do terrível pecado que elas ainda cometem em rejeitar ao evangelho. Que o Senhor assim nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.